Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia e pelo impeachment de Jair Messias Bolsonaro. Alegrias! A semana útil que se encerra no dia de hoje, sexta-feira, traz 3 fatos que merecem a consideração. O pronunciamento de Mário Gomes, de Regina Duarte e a nomeação de mais um general para o Ministério da Saúde pelo ministro da General da Ativa, Pazuello. Vamos aos fatos. A primeira manifestação de estupidez da semana parte do colega Mário Gomes. Eu digo colega porque somos colegas de profissão, muito embora ele esteja bastante afastado da profissão, vendendo quitutes na beira da praia no Rio de Janeiro. Isso não é nenhum demérito, as pessoas têm que trabalhar e têm que viver. Mas ele está bastante afastado. Pode ser opção dele. Mas o Mário Gomes, que sempre foi considerado pelos colegas fora da casinha, ríamos muito das suas manias nos camarins. Um colega simpático, mas curto. Pois ele vituperou coisas terríveis contra a esquerda, contra a democracia, a favor de Bolsonaro. Fez uma gravação, rolou um áudio dele aí com as maiores bobagens já ditas, mas é exatamente a cabeça dele. Vocês imaginem um ator que começou como galã da TV Tupi de televisão, segundo me consta por vários companheiros, porque eu não participei dessa época, apadrinhado pelo grande ator Sérgio Cardoso. Quando Sérgio Cardoso falece, ele perde o apadrinhamento e passa a se tornar segundo galã, e não mais primeiro galã. Depois vai para a Globo na posição de segundo galã e assim vai pela sua carreira. E à medida que vai envelhecendo, o galã vai deixando de existir e é preciso ser substituído por talento. Aí a coisa pega. Bom, mas isso é foro íntimo de cada um, é como cada um toca a sua carreira. Mas ele não tinha o direito de falar as bobagens que falou. Um burro calado é doutor. Era melhor que ele ficasse calado. Mas ele significa uma imersão de artistas, de criadores culturais no Brasil, pela direita. O mesmo se deu esta semana com Regina Duarte, que volta à cena militando pela extrema-direita, se colocando contra a vacinação. Ou seja, mais uma vez aliada ideologicamente do quadrúmano Jair Bolsonaro. Notadamente de extrema-direita. Claro, está rica, foi a namoradinha do Brasil, casou-se com um grande pecuarista, pode falar o que quiser, está livre de qualquer percalço. Nem precisa da televisão, nem precisa do público, nem de nada. Pode usar o que ela ganhou e amealhou como simpatia, como estrela global durante anos, ela pode gastar agora na extrema-direita. Mas essas 2 declarações desses 2 colegas, somadas a diversas outras de outros colegas, como de Vereza e muitos outros, denota um movimento estranho, ou diferente, esdrúxulo, na posição da intelectualidade brasileira, ou pelo menos no meio do artístico brasileiro. Na década de 50, na década de 60, nós não tínhamos esta quantidade de artistas e de intelectuais, digamos, intelectuais orgânicos da direita, se manifestando pela extrema-direita. Era até vergonhoso declarar-se de direita. Existiam, mas eles calavam a boca porque eram sufocados pelo progressismo dos artistas. A maioria, boa parte dos artistas filiados ao Partido Comunista ou simpatizantes do Partido Comunista. Mas aquilo foi outra época. O Brasil cresceu. E se não cresceu industrialmente, comercialmente, em serviços, em educação, cultura, saúde pública, cresceu culturalmente dentro de uma cultura do imperialismo norte-americano, digamos assim. No modelo norte-americano. O Brasil hoje tem grupos reunidos similares ao QAnon dos Estados Unidos, aos separatistas, aos brancos supremacistas, aos neonazistas, à direita, à extrema-direita. Nos Estados Unidos sempre teve isso. Quem não se lembra de Shirley Temple? Shirley Temple, a menina prodígio dos filmes de Hollywood, uma gracinha. Quando cresceu, tornou-se senadora conservadora das mais reacionárias pela direita norte-americana. Os americanos convivem com isso já há bastante tempo, com artistas que apoiam o sistema declaradamente.
Embora eles tenham também artistas pela esquerda, como João Baez e muitos outros artistas. Mas no Brasil isso é novidade. E estas coisas, estes marinheiros, emergem à superfície, assodados tanto pelo governo Trump nos Estados Unidos, pelo ascenso da direita no mundo, quanto pelo quadrúmano aqui no Brasil, que os licencia e os torna maravilhosos para isso. Houve uma tentativa no governo Collor desse ajuntamento com a direita, quando Marília Pêra, João Kleber e Cláudia Raia subiam e desciam a rampa com Fernando Collor, para a loucura dos colegas que viam aquilo como um grande oportunismo e, ao mesmo tempo, uma desonra para uma categoria que era tão lutadora na década de 50 e 60. Marília depois fez a autocrítica, Cláudia Raia saiu de baixo e o João Kleber se perdeu. Era um grande humorista quando começou. Hoje um animador, eu posso dizer um animador. De que categoria, primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta, fica a critério de vocês estabelecerem. Mas a verdade é que algo mudou neste podre reino da Dinamarca, que é o Brasil. Emergem, surgem à luz das águas, acima das águas, estes marinheiros boiando na categoria artística. Para tristeza nossa, mas nós temos que aprender a conviver agora com esse novo tipo de artista. E até com alguns intelectuais, digamos assim. Então, para desgosto nosso, o Brasil cresceu, mas cresceu para o lado errado. Cresceu para o lado do fascismo, da extrema-direita. Eu me recordo que quando eu fiz Tieta, a novela Tieta, no elenco de Tieta, somente o ator Sebastião Vasconcelos, o pai de Tieta, havia votado no Collor. Se outros votaram, ficavam calados de vergonha. E o Sebastião Vasconcelos, por ser colorido, era gozado por todo o elenco. Não, aqui só tem um colorista, que é o Sebastião Vasconcelos. E ele tinha que enfiar a viola no saco, porque ele era extrema minoria dentro do elenco. Hoje isto não acontece. Nós temos várias espécies de lucinhas chatas enchendo o saco da gente nas gravações. E quando eu digo lucinhas chatas, não estou determinando nenhuma lucinha especificamente, mas é que essas chatas eu chamo de lucinhas, digamos assim. Então, minhas amigas e meus amigos, como dizem os coxinhas, é bom já ir se acostumando, sobretudo a nossa categoria artística. Temos que conviver com um outro tipo de ideologia, um outro tipo de organização política que não vem pela esquerda, nem pela democracia, nem pelo progressismo. Vem exatamente pela obscuridade, pelas trevas, que é uma coisa que não junta com a profissão artística. Não junta com a categoria e com a tradição de luta da categoria profissional. Mas os Estados Unidos conseguiram colocar na ordem do dia do Brasil mais este colonialismo cultural, o colonialismo político. E por último, o general Pazuello, que acaba de nomear mais um general para assessorá-lo. Um general reformado, é verdade, mas é general. Ele é general. E o novo general que chega pregando o estado de sítio e um regime militar. É curioso. É bom a gente ver o quanto esse generalato brasileiro é fascista, é ditatorial, é autoritarista. O quanto eles desejam exatamente o fim de uma democracia. E isto nos envergonha, sustentar um exército composto por generais antidemocráticos. Ou não? Está claríssimo tudo isso, não está? Então vem esse general propondo isto, esse fechamento, mais um estado de sítio. Está lá, assessor do Pazuello, está no noticiário de hoje. Ah, mas ele é da reforma, não tem tropa. Mas ele reflete, ele emerge também como um marinheiro em cima das águas para expressar a opinião daqueles marinheiros que ainda não subiram, que estão lá embaixo, ainda embaixo da superfície, doidos para boiar acima da água. E a declaração desse novo general no Ministério da Saúde vem exatamente de encontro às declarações de Jair Bolsonaro ou do Procurador-Geral da República, que ameaçam com o estado de defesa, ou seja, com o estado de sítio. Mas por quê? Não está acontecendo nada no país. Não está havendo nenhuma convulsão social. Se há uma convulsão social, ela é provocada justamente por Bolsonaro, deixando faltar oxigênio em Manaus, por Pazuello, deixando faltar oxigênio no Pará, deixando faltar leitos, deixando de trazer insumos de outros países, deixando de avançar com o plano de vacinação e o plano de cuidados, planos sanitaristas contra a Covid-19. É a única convulsão que tem no país.
O resto do povo caminha como gado para o trabalho, para ganhar seu dinheiro, fazendo sua comida ou trancado dentro de casa. Não há convulsão social. A própria economia patina, fica onde está, caindo com a pandemia e sem conseguir voltar nem a 1% no próximo ano, neste ano. Mas tudo está como dantes no quartel de Abrantes, um marasmo total. Por que estado de sítio e estado de defesa? Para garantir a reeleição de Bolsonaro? Para jogar para o núcleo duro? Para os militares, mais uma vez, mamarem e mamarem muito neste país, sem precisar prestar contas à imprensa ou à opinião pública, como aconteceu na ditadura militar passada? Enfim, meus amigos, esses 3 acontecimentos, as 2 falas dos artistas e a nomeação dos demais um general para o Ministério da Saúde, para um alto escalão do governo, para mim marcam a semana, entre outras coisas, besteiras faladas por Bolsonaro, que são cotidianas. Vive mal o Brasil, muito mal. Meu Deus, um dia nos livre de tudo isso. E isso vai depender, é claro, do nosso livre-arbítrio, do arbítrio do povo brasileiro. Oxalá possamos ir às ruas, muito brevemente. Aliás, eu acho que a gente já devia ir às ruas, mesmo com máscaras. Porque se todo mundo sair às ruas sem máscaras para trabalhar no Rio de Janeiro e São Paulo, para ir às ruas fazer compras, sem obedecer máscaras, e alguns saem com máscara, por que a esquerda não pode ir às ruas com máscaras protestar? Qual é o problema? Mantendo distância, mantendo isolamento, mas marcando manifestações de rua. Ou não. Aliás, eu lembro a vocês que amanhã haverão carreatas em todo o Brasil. E eu espero que quem puder, que tenha carro, que tenha amigos com carro, que se juntem às carreatas em todo o Brasil pelo impeachment de Bolsonaro. Talvez seja a primeira grande manifestação de rua pelo impeachment. Vamos fazer o que é possível. Carreatas, ir às ruas com máscaras protestando, mas vamos em frente pelo impeachment de Bolsonaro. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.